Bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Vamos começar a classe de hoje com um vídeo. A ver. Motor, mais português. Ah, eu falo português. Ah, português? No. Eu falo português. Yo que sé, empieza tú, voy a pensar alguna. Eu pensava que era impossível melhorar a história. Tu juro que pensava, seguramente será muito pior, mas depois de ver os 3 primeiros episódios e ler o resto, é incrível, uma magnitude indescritível e é melhor, as pessoas gostarão mais. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. A mí lo que más me sorprendió de la primera temporada fue cuando me pasaron el guión y vi los nombres de los personajes. Y de esta tercera temporada, lo que más me ha sorprendido ha sido como el despilfarre. Como hacer las cosas así como a lo grande, ¿sabes? ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Bueno, yo creo que aquí hay algo que está por encima ya de lo que de la trama y del guión, que es como la banda, ¿no? Y como poder actuar entre nosotros, ¿no? Yo, o sea, estoy un poco sentimental hoy, ¿vale? Sí. Pero sí, como haber creado esta familia para la ficción, también se ha creado una especie de familia Real. fuera y... Incluso con nuestros roles también, ¿eh? Fuera de También. tenemos cada uno nuestros roles. Sí, se ha generado como una especie de comunidad. Que no difiere mucho de los roles. Y hay algo muy bonito tanto de la primera y segunda parte como esta tercera, que es como que siempre hay sorpresas, que nosotros mismos vamos casi sorprendiéndonos cada vez que recibimos un guión en plan de ¿pero ahora qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esta trama o con este personaje? Que es como, bueno, no parar de sorprenderte. Bueno, a mí a nivel personal son los monos rojos, la primera, segunda, tercera. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Pero porque claro, era una familia que ya funcionaba muy bien, habían vivido cosas muy intensas en el rodaje, después del rodaje, con la repercusión que tuvo a nivel mundial. Entonces uno entra con mucho respeto, ¿no? A mí también, desde el primer día, ¿eh? Y mira que las secuencias que teníamos estábamos enfrentados, ¿eh? Había muy poca amabilidad y éramos pocos amigos, ¿no? Los personajes, pero aún así pues, en casa. Eu pensava, foda-se, se voltam para lá, eu quedarei fora seguro, como outros companheiros quedaram fora também. Mas eles pensaram que era preciso um personagem de tragicômico como o meu. Disseram que queriam que voltara, eu encantado, mas eu achava que seria um personagem muito mais fechado, mais 2 episódios, mais 3, mas vou ter toda a temporada inteira. Um regalo da vida, A melhor coisa profissional que eu vivi ainda é que eu acho que vivirei. Eso es liar la partísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. El rodaje de La Casa de Papel es un rodaje muy cañero. Muy difícil. Muy difícil. Muy duro. Muy duro. Es muy técnico, pero muy animal a la vez. Pero muy emocional al mismo tiempo. Bueno, ha sido eso, una etapa como muy de viajar fuera y tal, que no todos hemos viajado a todos los sitios, pero ha habido... Y luego aquí, la locura está siendo aquí. Aquí, donde estás tú ahora. Aquí donde estás tú. De hecho, aquí han pasado grandes cosas ahí. Sí. Sí, justo. De verdad. De Luego ahí. verdad. Y de esta tercera temporada estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que más me ha fascinado es este Todo despiporre de como todo lo que grande, hay. ¿no? Sí. Sí, es todo como... También diré los sitios donde hemos rodado, los exteriores. Por eso, o sea, yo creo que eso entra dentro de eso, Claro. pues eso,
De repente esas playas paradisíacas y muchas otras cosas que estaba a punto de decir que no puedo. ¿Vamos? ¿Ahora? No puedo. Tiene un vuelo. No, estamos aquí atracando. No podemos. Hay un montón de policías Estamos colgando la haciendo- zona. Ahí fuera una Tenemos que montaña salir con, increíble. pasando Después. tanques y todo. No puede ser aquí también. No, tú ahora estás secuestrado. Sí, ponte el mono rojo. Rodillas, por favor, de rodillas. Ah, com certeza gostaram, não? Pero que tem a ver? Todo, pois a aula de hoje é sobre o gênero textual entrevista. E tu, já has assistido a uma entrevista em nosso idioma? Creio que sim. Mas imaginava que a entrevista é um gênero textual? Pois bem, vamos compreender melhor esse gênero? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, oral, como a que acabamos de assistir. Tipicamente, pois estamos acostumados a presenciar pessoas concedendo entrevistas aos veículos de comunicação, ora apresentados pela rádio ou pela televisão, de forma presencial, ou seja, ao vivo. Pero há entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso da ocorrência em jornais impressos ou revistas. Mirem o exemplo. A criança nunca muda, diz Iraldo. Leia a entrevista. Fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes. Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo quanto era parede, papel, livro ou móvel que achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? Desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas, sofrem e se sentem felizes pelas mesmíssimas razões. O que mudou foi seu entorno. Quem soltava papagaio, hoje quer voar de asa delta. Quem montava um rádio, domina a internet. Quem rodava peão, joga no computador. O que se pode esperar do musical? O que ele tem de diferente é o seu alto nível profissional. O Maluquinho já virou tudo: HQ, tira de jornal, peça de teatro, balé, cinema, séries de TV e até ópera. Só faltava fazer o musical, né? E aí, o que acharam? Esse gênero se caracteriza pela alternância de perguntas e respostas, como acabamos de ver, como se fosse um jogo de ping-pong. Reproduz tão fielmente quanto possível uma conversa entre entrevistador, quem faz as perguntas, e entrevistado, quem as responde. Nesse exemplo, quem é o entrevistador? Estou, foi Linha. E o entrevistado? Muito bem, nosso queridíssimo Ziraldo, muito conhecido pela obra O Menino Maluquinho. Qual o objetivo da entrevista? Está correto. Informar sobre o musical do livro, vale? Viu como esse gênero é muito importante? Pois proporciona conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Pero, profe, o que é um discurso direto? Tranquilo, anotem aí. Discurso direto é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuações, exclamação, aspas, reticências, podem ser inseridos para marcar
a oralidade e ação dos participantes. Quer dizer que as palavras mencionadas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas na íntegra e pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, escrever risos. Podemos notar um tipo de formalismo nas entrevistas. Apresenta a linguagem formal ou menos formal, de acordo com o veículo de comunicação em que será divulgada, com o público a que se destina, com o entrevistado e com o assunto. Então, estão compreendendo? Te quedes tranquilo. Você tem também um excelente material de orientações. Para entender melhor, vamos à imagem. Elementos constitutivos. Manchete ou título. Como o objetivo é despertar o interesse no público espectador, essa costuma vir acompanhada de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador. Apresentação. Nesse momento, faz-se referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão, como, por exemplo, experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, como também os pontos principais relativos à entrevista. Perguntas e respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são proferidas consoante ao assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento da atuação dos participantes. Agora que já aprendemos o que é o gênero entrevista, para que serve e como é constituído, que tal pormos tudo em prática? A B. Escolha um tema do seu interesse e elabore inicialmente 5 perguntas. Decida quem será o entrevistado. Pode ser um familiar ou algum amigo, pero se escolher um amigo, neste momento, faça por meio de uma rede social ou por telefone. Grave toda a entrevista, pois será a sua base na hora de transcrevê-la. No olvides, a transcrição deve ser fiel à entrevista. Fácil, ¿no? E já está. Nos quedamos por aqui. Adiós.